Olá, eu sou o Toretto e esse aqui é o Ponto de Torque. Sejam todos bem-vindos ao Ponto de Torque. Eu sou o Mamba e esse podcast está pensado para aquelas oficinas mecânicas que são referência na sua cidade, na sua região e que precisam ser conhecidas por cada um de vocês. Estamos aqui na cidade de Salto. Eu vou chamar ele inicialmente de Felipe, porque foi assim que eu conheci ele. Mas vocês já viram por que ele hoje é conhecido pelo nome de Toretto, ao igual que a oficina mecânica dele. Toretto, obrigado por estar aqui, obrigado por abrir as portas da tua oficina. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre você. Eu que agradeço pela oportunidade também. Falei de Felipe, falei de Toretto. Me conta aí, como esse negócio aí de Toretto? Então, a história do Toretto começou devido à aparência, parecer mesmo. A oficina tinha outro nome, mas todo mundo focava em Toretto. Ah, leva lá na oficina do Toretto. Então ficou isso daí e minha esposa incentivou, né, por livre e espontânea pressão. E a gente mudou, ela desenvolveu tudo e hoje a gente gerou a marca da oficina, o nome já virou Toretto, né? Estamos aí com quase um ano com o nome Toretto. Me conta agora um pouco da sua trajetória. Quando a gente se conheceu lá atrás, como você mesmo falou, a oficina tinha outro nome e tinha outro endereço. Como foi aquele começo? Então, nessa época aí, que eu montei a oficina, né? Tinha o nome que era Auto Force. E eu montei isso porque eu gostava muito de carro preparado. Então, o nome veio disso daí, mexia com muito carro rebaixado, turbo e tal. E montei a oficina. Nessa época, até que eu participei com vocês lá, já era um outro foco, né? Era mais para carros preparados, tal, porque tinha muitas amizades nesse meio, então foquei um pouco nisso. Mas de oficina já para do gosto por carro já desde moleque. Eu cresci dentro de oficina. Meu pai tem oficina, né? Sempre teve. Então tô sempre nesse ramo. E a minha paixão é carro. Você lembra o primeiro carro que você mexeu? Que idade você tinha? Qual que foi? Primeiro carro. Eu mexia nos carros do meu pai já, na da oficina do meu pai, desde moleque. Ele tinha oficina na funilaria e os carros dos clientes estavam lá. Saía, que era em casa a oficina dele, e ia fuçar nos carros, que a gente já aprontou muito, né? Já bateu o carro de cliente do meu pai dentro da oficina dele. E mais carro assim, trabalhando, se eu não me engano, acho que na época foi até um Fusca, que é o que a gente tem aqui hoje também. Foi um dos que eu mais trabalhei, eu acho. Até foi o primeiro carro meu, foi um Fusca. Mas acho que foi o primeiro que eu mexi foi um Fusca. Então essa paixão de carro vem no sangue. Seu pai teve oficina e você mexeu muito com os carros dos clientes. Quantos clientes ele perdeu por conta sua? Será que Acredito? ele perdeu algum? Acho que não. Eles nem ficaram sabendo o que aconteceu, né? Quando a gente se conheceu lá, era outro endereço. Hoje a gente está vendo aqui como parte do cenário, que é um dos objetivos desse podcast, mostrar a estrutura das oficinas mecânicas que tem na região, mostrar que elas evoluem, mostrar que elas trabalham de um jeito organizado, tirando aquela fama de mecânica, oficina mecânica é suja, oficina mecânica é uma desorganização, é uma bagunça. Como foi essa mudança e esse crescimento? Porque isso aqui é maior do que aquilo que você tinha. Sim. Então, eu foquei nessa mudança devido a isso aí mesmo. O pessoal hoje em dia vê muito, às vezes ela nem foca no seu trabalho, no seu serviço, e sim no ambiente que você trabalha. Então, como eu tinha oficina, até sempre foi meio que bem organizada e tal, mas a gente vendo a evolução, a gente vem acompanhando. Então, que nem um ambiente melhor, onde eu possa atender melhor meus clientes, ter uma sala de espera para o cliente poder esperar para não chegar e ficar em qualquer canto. Então, a gente desenvolveu esse espaço tudo para isso, para poder atender melhor os clientes e mostrar um pouco mais como que trabalha. Que até na minha antiga oficina, os clientes não tinham muito acesso à oficina. A gente tinha uma restrição, né, do espaço da recepção para o pátio da oficina. Hoje em dia ele já pode caminhar dentro da oficina, acompanhar o serviço e
a gente tenta no máximo possível manter o ambiente o mais limpo possível, organizado, porque a organização traz eficiência, né? Quanto mais organizado, mais eficiente fica o serviço, mais rápido, né? E outra coisa que é importante fora da estrutura física é o conhecimento. Carro híbrido, carro que vai com combustível, vai com gasolina, vai com álcool, hoje elétrico. Quanto você tem que estudar toda vez para atender carros novos que vão chegando aqui? Muito, muito. Hoje em dia a gente tem um pouquinho mais de tempo, porque agora as concessionárias, as montadoras estão prolongando o tempo de garantia. Então demora um pouco mais para o carro vir até nós, porque o pessoal foca mais em concessionária e tal. Mas a partir do lançamento a gente já começa, que nem hoje o híbrido já é normal. E já não é de hoje, já tem muito tempo o híbrido já. Já tem aí mais de 10 anos, se eu não me engano, no mercado. Então, mas hoje já está comum. Muitos carros já são híbrido. E a gente está entrando nesse ramo aí também, porque hoje não tem mais só o gasolina, né? Ou a combustível, né? O carro a combustão. Tem muitos carros aí que são híbridos, e os híbridos hoje são. O motor a combustão é só para carregar a bateria. Não, ele não utiliza o motor a combustão para poder fazer a rodagem do carro, para transportar o carro, mas sim só para poder fazer a carga da bateria, né? Então a gente tem que estudar bastante, acompanhando, porque tá evoluindo muito rápido É porque tudo. daquele Fusca com motor dos anos 70 para um elétrico hoje, é um mundo totalmente diferente e em muito pouco tempo, né? Sim, muito pouco tempo. Tá evoluindo muito rápido. E até para entrar na categoria do híbrido, das coisas dos carros elétricos, a gente depende de muito equipamento, segurança, uma área restrita. O conhecimento tem que ser alto, porque trabalha com alta tensão. Então, é algo que é, além de ser muita tecnologia, também muito risco. Então, tem que tomar cuidado. Já trabalhei em alguns já, mas a fundo mesmo ainda não. Vamos começar. Estou procurando alguns cursos já para poder me especializar na área, porque daqui para frente vai ser o que a gente vai trabalhar mais. Porque vai ficar um desafio enorme, né, com aqueles carros com grandes baterias, que daqui a um tempo vão precisar trocar essa bateria. E aí esse mercado vai começar a movimentar porque eles são carros novos, mas daqui a 5, 10 anos não serão mais. Sim, aqui pra gente é agora novo, né? Lá fora já tem um bom tempo. Só que lá fora eles já substituem, às vezes até o carro. Aqui pra gente não, o carro já vem com um custo muito maior. Então a manutenção aqui pra gente vai ter muito mais manutenção do que tem lá fora. Mas já tem bastante no mercado. Alguns carros mais antigos já fazem substituição de bateria, tal. Nem a Mercedes já tem há um bom tempo, carro híbrido, a BMW. E esses aí já estão vindo fazendo substituição da bateria, só que são baterias pequenas. Uhum. Diferente dos elétricos hoje, que a bateria já é quase o tamanho do carro, né? Então, Sim. tá Porque cada começando. vez eles têm mais autonomia, né? Mais autonomia. Precisa, né? Precisa rodar muito, né? Porque, Que aí, porque as cidades também não estão todas bem estruturadas para eles, né? não. A tecnologia chegou mais rápido do que o suporte para ela mesmo. Sim, sim. Então, até que acho que aqui na nossa cidade, acho que eu só vi um ponto de carregamento. E aí, se você não chega, o que vai fazer? Então, daí para você fora, né? Se não é só carregador comum, em tomada, mas para ter aquele carregamento rápido que precisa para Precisa. poder seguir uma viagem e tal, são poucos. Ainda a gente não tem estrutura adequada para poder acompanhar o tempo que chegou. Ela chegou muito mais rápido do que eu falei, do que a estrutura. Mas logo logo vai estar tudo em ordem aí. Para nós, eu falo nós, as pessoas leigas no assunto, que a gente só dirige o carro, né? Tem algum interesse, tem alguma ideia, mas quanta diferença existe entre um carro pequeno de meio porte de passageiros com um carro maior? Uma van, por exemplo, ou carros maiores ainda. Você mexe só com um carro familiar. Sim, só carro de pequeno e médio porte. Algumas caminhonetes assim, mas a maioria das caminhonetes hoje a gasolina, né? O motor desse flex. A diesel não trabalho porque até uma outra estrutura, o conhecimento é muito acima. Tenho conhecimento, mas não na minha oficina não trabalho. Tem alguns parceiros que trabalham com essa área, então passo para eles. Mas tem hoje carros aí que a gente tem já de médio porte aí que já
São uma van quase, né? Sim, sim. Carros de 7 lugares, já tem até demais agora. Mas trabalho nessa área também, nos dois. Caminhonete, mas na linha gasolina, né? O Flex. pessoal que não venham a deixar o carro aqui ainda, ou o pessoal que precisa de um atendimento, o que eles vão encontrar de diferencial aqui, além de ser atendidos pelo Toretto? De diferencial, acredito eu, é uma coisa que eu levo comigo, eu ofereço para o cliente o que ele precisa e não o que ele quer. A maioria das vezes, o cliente já vem até mim com uma opinião formada. Às vezes ele ouviu, que nem hoje, a gente tem o YouTube. Hum. Ele ouve um barulho no carro, fui ver no YouTube e fala que é tal coisa. Quero que você troque tal coisa. E o que eu falo para ele, não. Você me traz o veículo, eu vou fazer uma avaliação, uma inspeção para saber se realmente esse barulho é devido a essa peça ou não. E às vezes ele vem de outra oficina que o pessoal passou, você precisa trocar isso, aquilo. E o pessoal vem de serviço, peças, para poder valorizar o serviço. Eu falo, não, quando vem aqui, eu faço o real diagnóstico e passo para ele. Ó, emergência, o que você realmente precisa trocar de imediato, é isso. Tem alguns itens com desgaste, tem uma certa quilometragem, você quer aproveitar, substituir antes, não. Mas o foco hoje na minha oficina, até por isso que eu foquei em mecânica mesmo. Hoje eu não sou um auto center, sou uma oficina mecânica. Para poder realmente trazer para o cliente o que ele necessita. E não fazer ele gastar absurdo com itens que nem haveria necessidade de trocar, que é o que acontece muito hoje no mercado. Mas eu acho que o diferencial é esse daí. Qual a principal diferença entre um carro estilo Fusca, Brasília, sei lá, aqueles carros dos anos 70, 80 que durava 20 anos, mais, continuando andando, com os carros modernos? É uma movida de mercado para eles vender mais? O que está acontecendo? Acredito eu, hoje a gente vê, até tanto no mercado, nas peças novas que saem de montadora os carros, parece que hoje o carro foi feito para ter manutenção mesmo. Antigamente eles pensavam em qualidade e durabilidade. Então eles fabricavam o carro, a pessoa rodava e tipo assim, tinha muita pouca manutenção, desgaste, as coisas, muito pouco. Hoje em dia não. Não sei se a vida do brasileiro, nossa, hoje é muito corrida, porque você vê, tem muito mais movimento. Antigamente o carro era mais família. Dificilmente a pessoa usava para um passeio final de semana, tal, ia trabalhar mais de ônibus, tal. Hoje em dia não. Hoje em dia a pessoa monta, tá, sei lá, 2 quarteirões no mercado. Ela usa o carro para ir no mercado. Não tem tanto. Então o Ele uso hoje usa é o carro muito para maior. tirar o lixo do condomínio, né? Sim. Então hoje tá, tipo assim, a pessoa esqueceu. O carro é tipo como se fosse as pernas da pessoa. Então acho que hoje o uso tá muito maior e a qualidade também baixou, porque para poder eles ganharem margem hoje, então eu acho que baixou um pouco a qualidade, tanto de peça quanto de fabricação. E o nosso combustível também, que Tá dando alguns probleminhas, né? tá. E se for falar até pro mundo, falam que o nosso combustível é o melhor que tem no mundo. O combustível brasileiro é um dos melhores. Então imagina o que o pessoal tem aí para fora. Se a gente tem o melhor e já dá tudo isso de problema, imagina o que acontece aí por fora. Dentro de todos esses anos de trabalho com oficina mecânica, quais foram os momentos mais difíceis em questão de atendimentos desafiadores? O carro que chegou aqui, que você ficou perdido ou que você teve que estudar muito mais, você lembra de algum caso específico? Em específico, eu peguei uma vez, na verdade eu nem peguei, né? Chegou até mim, mas eu não tinha nem a tecnologia para poder atender e nem o conhecimento na época ainda. Que foi uma BMW, se não me engano, na época, que o rapaz levou para fazer a instalação de um som e ela faz a comunicação entre os módulos via fibra ótica. E o instalador de som achou que era um chicote normal e foi sangrar o chicote. E acabou rompendo um chicote de fibra ótica que fazia a comunicação entre os módulos. E acho que na época até fui atrás para ver se encontrava chicote. Nem a montadora, as concessionárias tinham. Eu acho que isso daí foi um dos. Assim que vieram até mim, que seria um desafio grande, mas eu não tinha a tecnologia nem o conhecimento na época para isso. Mas eu acho que foi um dos mais que vieram assim. Os mais difíceis. E qual aquele que você se orgulha de ter solucionado? Porque, cara, não, esse aqui é meu case de sucesso. Esse carro aqui veio morto e saiu daqui correndo. Case do sucesso.
Ah, agora de cabeça, assim, falar para você, tem vários, mas eu acho que vou citar um geral em todo. Tipo aquele carro que vem, que eu te citei um pouquinho antes. O cliente vem com uma ideia na cabeça que, tipo, ele passou por algumas oficinas e o carro, por exemplo, é uma bomba de combustível queimada ou um chicote rompido. E o pessoal, tipo, tentou falar, você vai ter que trocar módulo tal, e vem, era uma coisa simples. Até que eu me sinto bem, muito mais satisfeito, orgulhoso, até de a pessoa chegar até mim, e às vezes o defeito do carro ser um simples fusível, e eu consegui resolver para ela sem poder, sem querer, não, você vai ter que trocar um módulo, fazer um reparo. Eu acho que foi desses casos aí, tipo, o carro chegar para mim com uma bomba de combustível só queimada, e a gente conseguir, tipo, o carro chegava e já falava assim, o problema do seu carro é bomba. Sem mesmo ter visto Sim. o carro. E daí a pessoa fala assim, não, não pode ser. E hoje o que mais acontece também é isso aí de combustível. Até Claro. aconteceu até falar do que você falou, na semana retrasada veio um cliente aqui, tem um Golzinho 95, é um CLI, que é a injeção monoponto, que a gente, muitos chamam injeção burra, porque ela é uma injeção com poucos parâmetros, então ela tira a referência de combustível com poucos parâmetros. Hoje a tecnologia é muito maior. E ele passou, abasteceu, veio falando para mim que o carro estava sem marcha lenta e tal. E eu peguei e falei para ele, falei, viu, o problema do seu carro é só o combustível. Não tem o que eu mexer. Se eu for mexer, eu vou acabar piorando a sua situação. Na hora que você colocar um combustível bom, seu carro não vai ficar legal. E ele saiu daqui, bravo, até batendo o pé, que ele queria que eu mexesse. Falei, não dá. Ele foi até o posto, abasteceu e voltou. Você tinha razão. Era só o combustível. Fui, abasteci, o carro voltou ao normal. Então, tipo assim, eu nem precisei Mexer no mexer no carro. carro nada, entendeu? Uma simples informação, uma troca de ideia, consegui resolver o problema dele e saiu contente. Até a mãe dele veio esses dias, comentou comigo referente a isso aí. Eu acho que é muito mais gratificante isso aí, você conseguir ajudar a pessoa sem, com o conhecimento, né, que você tem, sem precisar colocar nenhum serviço em prática aí. Agora vamos falar de uma parte que é totalmente diferente ao trabalho de conhecimento mecânico em si, mas que faz todo sentido quando a gente fala de um empreendimento, porque o seu é um empreendimento. Sim. Como é o grande desafio da gestão de um negócio como esse? Então, o meu hoje aqui, a minha oficina, ela é totalmente gerida por mim só, hoje. O que está acontecendo, a gente não tem até mecânicos bons no mercado, porém todos já estão, como eu fui na época também. Se ele tem um conhecimento legal, tudo, ele vai atrás do próprio negócio. Então hoje, eu optei até por opção ter só eu na oficina. Então eu faço toda a gestão, financeiro, compras, tudo. Tá complicado. Em partes, até por causa de qualidade de peça, tudo. Mas eu tô brigando para manter em pé a oficina. Graças a Deus vai muito bem. Eu foco bastante na parte de qualidade, então eu prefiro ter menos serviços e preservar a qualidade. Mas hoje em dia está muito complicado. Em grande parte também que é o YouTube, né? Tem Que bastante ele, gente. que ele cria caras que acham que sabem de tudo, né? Sim, e às vezes a pessoa vai lá e coloca uma ideia, né? Ele tem a opinião é dele, entendeu? Mas hoje ele forma opiniões, né? Sim, A claro, internet hoje ela tá claro. formando muita, então a pessoa vê muita coisa por lá e leva isso para ela. Então tá ficando um pouco complicado isso aí para você conseguir mostrar para a pessoa que realmente tipo assim tá, o seu defeito é um simples ou uma coisa muito grave. Então isso daí é uma coisa que tá complicando um pouquinho. Mas a gente vai se adaptando. Mas tá, acredito eu que tô fazendo da melhor forma possível. Hoje você tem mais clientes recorrentes antigos ou o pessoal que passa aqui pela rua, que é bastante transitado, até a gente está escutando um pouquinho do barulho aí da rua, né? É pessoal que passa e entra. Acredito eu hoje que, na média, acho que de 70% são clientes meus recorrentes. Que até eu tenho clientes que já me acompanham aí há quase 20 anos. Tenho clientes que me acompanham até de antes de eu abrir minha oficina. De lugares que eu trabalhava, que me conheceram lá e me acompanham até hoje. São poucos. Hoje tem uma clientela maior, sim. Tem alguns clientes que vieram
conhecer a oficina, conhecer o meu trabalho, devido ao local que eu estou, né? Então, tem grande movimento, nome também. Às vezes a pessoa vem assim pelo nome. É Toreto, né? Daí ele chega assim, já sei o porquê que o nome é Toreto. Então, a pessoa vem bater papo, tirar uma dúvida. Até às vezes ela tem uma outra pessoa que presta serviço para ela, mas até o que eu falei, questão da internet, hoje o pessoal gera muita desconfiança, diz aí. Às vezes a pessoa vem tirar uma dúvida comigo, diz aí. Então, tem bastante, mas eu acho que ainda 70% meus são clientes recorrentes, que já conhecem o meu serviço, já me acompanham há um longo tempo. E também tem os familiares, né? Que a pessoa indica, que até hoje acho que também média de uns 50, 60% meu é indicação. Pessoal que veio, fez o serviço, gostou e faz a indicação. Então, acredito eu que seja essa média mais ou menos aí. Muito legal. Tem uma pergunta que eu falei para você, extra câmeras, para você responder só aqui. Sim. Quando a gente anda pela rua, de carro, às vezes a pé, olha para alguns carros e eles têm aqueles adesivos, né? Aqueles stickers, alguns chamativos, só desenho, tá. É característico de alguns carros. Se a sua oficina fosse um adesivo de carro, o que ele seria? Até você me falou, eu pensei numa coisa. Eu acho que eu não faria um adesivo, e sim um complemento. Você deve lembrar do desenho Toy Story, que ele ficava pendurado com os dois lá no porno. Eu acho que seria um daquele, tipo, um bonequinho lá atrás, e ele, tipo assim, né? O logo, né? Um bonequinho meu, e fazendo assim, ó. Tipo, vem chacoalhando. Eu acho que isso aí seria um legal, porque, tipo assim, chamaria atenção. A pessoa ver, porque ela ia ver alguma coisa se mexendo e ia chamar a atenção dela. Eu acho que isso daí seria uma sacada. Seria um desenho legal ali para poder chamar a atenção. Eu acho que Legal, seria esse daí. legal, top demais. Felipe, tem muita concorrência no mercado? Como que está esse mundo, esse mercado aqui? Não sei se aqui só na cidade de Salto. Eu sei que, por exemplo, você viaja muitas vezes para dar auxílio a algum cliente que está fora. Como que está a concorrência? Concorrência tem bastante. Eu não vejo muito como concorrência. No caso que eu tenho muitos parceiros de trabalho. Tem várias pessoas que têm oficina. Aquele serviço que não entra no meu portfólio, eu tenho parceiros. Então, tipo assim, tem muita coisa que eu poderia fazer na oficina, mas eu tenho aquele parceiro que faz. Então, eu prefiro até preservar a qualidade para eu poder atender meus clientes melhor. E aquele serviço específico, que nem um câmbio automático, eu tenho um parceiro que faz. A linha diesel, eu tenho um parceiro que faz. Então, tipo assim, eu trabalho em parceria. Eu, pelo menos, vejo na minha concepção, eu gero parcerias com várias oficinas. E eu acho que seria a melhor forma até, do que concorrência. Entendeu? A gente tem bastante oficina, tem muita. Hoje, onde você vai, até aqui mesmo na mesma rua que o seu, acho que tem 4 ou 5 oficinas. Mas eu tento pensar da forma que são parceiros. Até quando não dá para mim, eu até indico, falo, tem uma oficina aqui na frente, tem uma ali. Não vejo até como concorrente, mas tem bastante, tem muito. E tem bastante também aquele que começou ontem a trabalhar, adquirir um conhecimento, por menor que seja, e já abre uma oficina com um custo baixo, né? Colocando um preço lá embaixo, e às vezes o pessoal. Sim, que é o que eu falei, ou até uma coisa que eu penso, a pessoa hoje, o carro, ele transporta a família dele lá dentro. Entendeu? Ele transporta o bem mais valioso dele. E ele traz isso daí, deixa ele põe a confiança do que transporta a família dele na minha mão. Então eu vejo isso aí, que eu prezo a qualidade para poder trazer isso aí, não ter nenhum problema, né? Às vezes uma roda solta. Muita gente fala, é simples. Mas se você esquecer uma roda solta, você pode acabar com uma família, com a vida de alguém. Então, eu acho que hoje focar em qualidade nesse daí para poder preservar isso daí, não ter, porque, que nem você falou, a concorrência tem bastante. Mas para ver como concorrência, a pessoa teria que ter a mesma qualidade, né? O mesmo objetivo. Então eu procuro mais parceria do que nesse sentido aí de concorrência.
Toretto, muito obrigado. É um prazer conversar com você, saber da tua história que a gente acompanhou também, né, lá atrás. Sim. Essa câmera aí está com você, está disponível para você falar diretamente com as pessoas. Onde que eu encontro o Toretto aqui na cidade de Salto? Redes sociais, fica à vontade. Sim. A minha oficina, Toretto, está localizada hoje no bairro Nações, né? Jardim das Nações, na rua Floriano Peixoto, número 2581, tá? Em frente à padaria Estrela, bem conhecida aqui. Nas redes sociais, vai me encontrar como Toretto Mecânica Automotiva, tá? E venha conhecer a loja. Passa aqui, vem tomar um café, bater um papo, conhecer a estrutura, conhecer os nossos serviços. E estamos aí para atender e para poder te auxiliar no que você precisar. Gente, a gente fecha por aqui o episódio com o Toretto, aqui na cidade de Salto. Esse aqui é o Ponto de Torque. Se você quer saber mais sobre oficinas mecânicas, acompanhe os próximos episódios. E se você tem uma oficina mecânica que quer apresentar para o público, entre em contato com a Mamba Produtora, que a gente está para atender você também. Até a próxima.